Salmo 119, o verso 11, 105 e 130. Salmo 119, verso 11, 105 e 130. O verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a palavra, alguns versículos dizem. Guardei a palavra, escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e para o meu caminho. O 130. O 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Amém? Senhor, te peço que tu venha, Senhor, através da palavra mais simples que for ministrada nessa noite, mas que tu venha falando aos nossos corações. Que o que for ministrado aqui em cima nessa noite, possamos pôr em prática, possamos viver, para que possamos andar alinhados contigo, andar nos teus caminhos, sem nos desviarmos para a esquerda, para a direita, sem perder o teu foco, porque sabemos que a distração é grande nesse mundo. Tantas coisas nos fazem perder a tua direção, mas nós não queremos e nós não podemos. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nos concentrar nessa noite. Todo espírito de distração eu repreendo em nome de Jesus. Dou uma ordem para que bata em retirada em nome de Jesus. Só tu, Espírito Santo de Deus, tem liberdade para agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Amados, então, a Bíblia nos deixa bem claro a grandeza dela, o poder das palavras dela, a grandiosidade que tem essa obra que Deus deixou nesse livro para nós. O poder dele de relatar que essas palavras precisam ser guardadas no nosso coração. E que jeito a gente vai guardar no nosso coração se a gente não usá-la, se a gente não ler, se a gente não meditar nela? É muito bom, querido, é muito bom, e a gente precisa ouvir pregações, ouvir louvores, tudo isso é bom, mas nada substitui, querido, nada substitui a leitura da palavra de Deus e o nosso momento de oração com Deus. Nesses períodos que nós tiramos meditando na palavra de Deus e orando, que a gente cria força, que a gente cria volume, consistência no tamanho da nossa fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não vai conseguir crer no que está escrito aqui dentro, porque para um ateu isso aqui é coisa de doido. Para quem não crê num cristianismo, não crê em Deus, isso aqui é uma coisa muito vaga. Então, queridos, como nós vamos fortalecer a nossa fé, aumentar o volume dela, para poder agradar a Deus, se nós não meditamos na palavra de Deus? Esse é um livro totalmente diferente. É um livro totalmente diferente de qualquer outro best-seller que você vê por aí, mais vendido no mundo. Pode ser depois da Bíblia, claro, mas não chega nem perto. Por quê? Porque não são livros espirituais. Isso aqui não é um livro de romance, não é um livro de ficção científica, é um livro espiritual, escrito pelo dedo de Deus, escrito por homens que andaram com Jesus, escrito por homens que viram a face de Deus, viram a presença de Deus, mas escrita todos do início ao fim, tem o dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita por uma ordem de Deus, a palavra viva de Deus,
E ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela vai ser a mesma amanhã. E nós precisamos crer nisso, querido. E nós precisamos crer nisso. Mas se nós agirmos na nossa vida corriqueira do dia a dia, segunda-feira corrido, não deu tempo de orar, não deu tempo de meditar, não deu tempo de ler a palavra, na terça-feira nós seguimos da mesma forma, e vai indo, no domingo a gente vê no culto, não consegui orar essa semana, foi turbulenta demais, e a gente passa às vezes alguns dias assim. Mas isso não pode ser a nossa rotina, querido. Isso pode ser periodicamente, escapar um dia ou dois que a gente não tire para Deus. Porque, querido, presta muita atenção no que eu vou te falar. Se tu não tirar um tempo para Deus, uma hora o diabo acha um tempo para ti. Grava isso. Se tu não tirar um tempo para Deus, se tu não tirar tempo para Deus, eu não tenho tempo, não dá, minha vida tá corrida. Uma hora o diabo acha tempo, querido. E não espera chegar esse tempo, não. Tira um tempinho para Deus. E não diz mais isso. Porque o que mais o diabo quer é isso aí. Ouvir isso aí. Nós cantávamos antes aquele louvor, que a liberdade estava nesse lugar. E eu tinha pedido para o César dar uma espichadinha no louvor. Daí ele disse que ele ia estar ministrando o águas purificadoras. E aí daí eu subo. Mas eu estava ali embaixo. E Deus começou a falar comigo. Parecia que a igreja não estava crendo naquilo que estava cantando, querido. Parecia que estava todo mundo preso, todo mundo amarrado. E nós cantando um louvor onde a liberdade estava aqui, que a liberdade. Mas como a gente vai cantar liberdade não crendo que nós somos livres? E nós precisamos usar essa fé, querido, a nosso favor. Muitas vezes a gente se enfia num buraco, se enfia numa luta, numa dificuldade, e a gente não consegue sair, porque nós não estamos usando a força que Deus nos deu. Muitas vezes nós estamos jogados dentro daquela cova, e Deus já mandou uma corda para te tirar daquela cova, e tu não consegue olhar para aquela corda vendo com a tua saída. Tu já não entende mais que aquela saída é a tua corda, te agarrar nela que Deus vai puxar. Porque estamos levando uma vida muito light, muito morna. Não é nem fria. Porque o que Deus disse? Que Ele ia vomitar aquele morno, aquela vida morna. Ele abomina isso. Então, queridos, vamos ser um povo quente, um povo que busca a face de Deus, que busca, mas eu não tenho, meu hábito de oração é muito assim. Começa a orar com 5 minutos, querido, Deus vai reconhecer. Da mesma forma, quando tu traz uma oferta aqui, tu está sem dinheiro, tu traz 50 centavos, é aquela viúva que lançou as moedinhas. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Se você não tem o hábito da oração e você começar 5 minutos, 10 minutos, ler um versículo, ler uma passagenzinha curta que for, meditando e orando e dizendo com lábios sinceros, um coração aberto para Deus, derramando uma lágrima. Às vezes uma lágrima, querido, vale mais do que 1000 palavras. Porque tu tem que ser muito forte e muito ator para conseguir derramar uma lágrima que não vem do coração. Lágrimas normalmente falam, e essas lágrimas para Deus têm valor. E aquela lágrima de dor, um dia Deus vai secar toda a lágrima, querido, que cai do teu olho de dor. Creia nisso. Amém? Então, queridos, me ajuda aqui um pouquinho. Pedi para a igreja me ajudar a orar, a ler os versículos aí. Efésios, quem levantar a mão, daí tu leva o microfone para ler o versículo. Me ajudam? Amém? Vamos lá? Aí poupa um pouquinho minha voz também. Efésios
capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Quem quer ler? Levanta a mão. Daí o abençoado, se ninguém levantar a mão, nós vamos sortear aqui de cima, né? Então eu vou chamar, olha lá, ó. Daí depois o Kleber já leu o outro. Efésios capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Queridos, o primeiro ponto que eu quero falar é Cristo. Que Cristo nos dá a redenção e a remissão dos nossos pecados. Se nós tivermos esse entendimento do poder da cruz, do poder que Jesus, quando se entregou na cruz, fez isso por nós, todos os dias nós lembrarmos disso, que Deus nos dá a redenção e nos dá a remissão dos nossos pecados, eu creio que você vai levantar de manhã, estufar o peito, pode ter a luta que tiver, pode ter a dor que você tiver, pode ter o problema que você tiver, lembrando do ato da cruz, da remissão dos nossos pecados, que nós somos salvos, libertos, lavados e remidos pela cruz do Calvário. Você não vai mais ser o mesmo, você não vai mais levantar triste. Amém? Lê para nós então daí o que diz Efésios capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém, amados? Queridos, como nós vamos passar despercebidos por isso? Grava isso, amado, grava isso. Eu não sei se pelo tempo vai dar, se vamos ir adiante em todos os pontos que eu anotei aqui, mas olha a importância desse fato, olha a grandeza dessa situação, a grandeza desse versículo que Deus deixou escrito para nós em Efésios. Nós somos redimidos e lavados pelo ato da cruz. Jesus não mediu esforços para se entregar por mim e por você. A luta, a dificuldade, queridos, tem estudos que dizem, não está nem o pastor Valnei aqui, nem o pastor Paulo, que tem um conhecimento mais aprofundado disso, mas estudos que dizem que o que a gente sabe, que a gente vê em filme, que a gente estuda, a gente não consegue nem chegar perto do que Jesus sofreu na cruz. Você consegue ter tamanho da dimensão disso? E nós estamos com uma simples unha encravada, muitas vezes o mundo parece que caiu na nossa cabeça. Nós estamos às vezes com um problema, vencer um boleto, o vizinho não me deu oi, aconteceu uma situação, estamos para morrer. E Jesus sofreu o que sofreu naquela cruz, não para nós murmurarmos por qualquer coisa, querido. Vamos colocar isso em prática na nossa vida. Vamos começar a olhar e lembrar da obra da cruz, que Ele nos redimiu, que Ele nos perdoou. Às vezes a gente erra, e isso até por um lado é bom, só que depois que a gente se arrepende, pede perdão para Deus, passa, mas a gente erra, meu Deus, agora está tudo, eu errei. Te arrepende, pede perdão, porque Ele morreu na cruz, derramou o sangue dele lá para perdoar os nossos pecados. Então nós precisamos começar a dar valor para essa obra, queridos. Dar valor para o que Deus fez por mim e por você. Amém? Outro ponto, amados. Agora, Efésios 1 e 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual. Somos abençoados com tudo que é tipo de bênção espiritual. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Amém. Amém, amados. Olha só, não diz que Ele nos abençoou em algumas situações. Não diz que Deus nos abençoou em alguma área. Assim ó, os mais loiros ali vão ser abençoados fisicamente. Os mais morenos vão ser abençoados financeiramente. Não. Não. Os que buscarem de uma forma vão ser abençoados em tal área, e os que buscarem de outra forma vão ser... Não, amados. Em todas as áreas. E abençoados por quem? Por Cristo Jesus, amados. Indiferente da luta, indiferente da adversidade, indiferente do problema que estamos passando no nosso dia a dia, Deus está conosco para nos abençoar. Deus está pronto para nos abençoar. Basta nós crermos, basta nós termos a consciência disso, basta nós tomarmos posse da palavra dele, vivermos a palavra dele e botarmos em prática no nosso dia a dia. Mas não adianta, amados, vem vale, deserto, luta, todos nós passamos, você sabe, eu já contei aqui várias vezes das lutas que nós passamos, principalmente financeiramente, mas são partes da vida, processo, etapas, alguns percursos que a gente precisa aprender, que a gente precisa passar. Para quê? Para o nosso crescimento. Não é bom? Claro que não é bom. Lutas ministeriais, acusações, batalhas, peleia das braba. Não é bom, não é bom, dói, machuca. Agora esse final de semana estávamos falando ainda sobre algumas dessas peleias lá em casa. Machuca, dói, feridas que ainda ficam para ser curadas e tratadas no decorrer da caminhada, mas são para o nosso aprendizado. Nós não podemos deixar o diabo entrar na nossa vida, entrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, e quando vê a gente está tomado daquele problema, está vivendo aquele problema, está remoendo aquilo, está botando aquilo todo dia, toda hora para fora. Volto a repetir, digo de novo, são lutas, são desertos, são vales que passamos, mas é momentâneo. Ninguém fica no deserto para sempre não, querido. Anota isso. Ninguém fica no deserto para sempre não. A vitória vai vir. A vitória vai vir. É muito bom a gente ouvir. Tem tantos pregadores, tantas igrejas hoje que a gente ouve os cultos motivacionais. Isso é bom a gente ouvir, querido, mas é uma coisa que nós precisamos ter uma consciência e mudar um pouco o nosso entendimento. Nós precisamos viver a palavra de Deus, uma palavra motivacional, uma palavra, você vai prosperar, é bom, mas isso não enche a barriga de ninguém não, querido. Isso é momentâneo, isso passa. Se você não estiver firmado na palavra, o primeiro vento, a primeira luta que vier, você não está firmado na rocha. Essa consciência, nós como cristão, nós precisamos começar a ter. Esse entendimento nós precisamos começar a viver. Essa experiência nós começamos a botar em prática na nossa vida. É aí que muda a nossa história, é aí que muda a nossa situação. Tudo, queridos, que não tem base bíblica, tudo que não tem base bíblica não tem consistência por muito tempo. E se nós não nos embasarmos no Senhor, da palavra de Deus, vem um vento, sopra e cai a casa. Vocês conhecem muito bem essa história. Então vamos firmar a nossa estaca, vamos firmar a nossa base no Senhor Jesus.
Não estou dizendo que isso é errado, não, é bom. A gente precisa de uns empurrão, uns trancos. O que eu estou tentando dizer é que a gente precisa mudar o alicerce dessa história, a base dessa história, porque senão não vai ficar em pé muito tempo. Então nós cremos, nós precisamos entender isso, que nós somos abençoados por todo tipo de bênçãos por Cristo Jesus. Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para estender a mão. Basta você mudar a atitude, mudar o jeito. Começa a mudar, começa a orar, começa a pedir para Deus discernimento. Senhor, eu sei, se prega tanto, se fala tanto, a gente precisa aprender, mas o que eu preciso aprender? Fala para Deus. Nós, quando passávamos aquele problema financeiro, e aí eu questionava a Deus de tudo que é coisa, até que um dia Deus disse: tu não aprendeu ainda. Eu disse: tá, mas o que eu tenho que aprender? O que eu preciso aprender? Quando passava tal tipo de luta, depois de tantas batalhas grandes que a gente passava, eu já chegava: Deus, o que eu preciso aprender? Porque são ensinos, querido. De repente é para você mudar, como foi para mim, mudar meu jeito, meu estilo, mas de repente é para você aprender a ministrar outro. Deus age com cada um de uma forma diferente. Assim como Deus se manifesta, fala com alguns através de um louvor, através de uma palavra. Com alguns Deus fala com sentimento, com alguns Deus fala através de som audível mesmo. Então Deus tem várias formas de se manifestar. E como é que a gente vai aprender isso aí? Como é que a gente vai ter sensibilidade se a gente não deixa o Espírito Santo agir na nossa vida, falar conosco? A gente não para no nosso dia a dia, a gente não medita na palavra, a gente não ora. Como a gente vai adquirir esses dons espirituais, essa sensibilidade? É dando liberdade para Deus. Liberdade está neste lugar, liberdade está na tua vida, liberdade está na tua casa. Começa a deixar Deus, querido, começa a deixar Deus ter a liberdade na tua casa. Começa a deixar Deus agir, Deus operar. Começa a deixar o Espírito Santo fluir no teu lar. Quem quer ler Gênesis capítulo 1? Gênesis 1, 26, 27. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Queridos, olha a importância dessa obra de arte. Olha a importância dessa escultura que é eu e você. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Precisa comentários isso, querido. Precisa comentários isso. Deus, com toda a sua grandeza, tudo Ele foi dizendo: haja, faça, haja, faça, divide tudo. Eu e você somos a imagem e semelhança do Criador. Você acha que o diabo vai perder tempo tentando incomodar uma planta? E mesmo assim o bicho é tão ruim que ele mata às vezes umas plantinhas, né? A própria vez o Jonas, quando foi no deserto descansar, e daí Jonas quis botar a culpa em Deus, ainda que estava descansando na sombra de uma planta, e a planta seca. Ele começa a estar numa batalha com Deus, ele bota a culpa em Deus ainda. Queridos, Deus vai sempre estar pronto para te guardar.
Só que o diabo também está sempre pronto para te tocar também. O diabo está sempre pronto para te dar uma rasteira, para te ferir, porque ele tem inveja de ti, querido, porque tu é a imagem do Deus vivo. Você consegue ter entendimento disso? Você consegue imaginar que você é a imagem e semelhança de Deus? Então para, querido, de te martirizar, que tu é um fracassado. Não permita mais que saia dos teus lábios isso, que você não vale nada, que você não é ninguém. Nunca mais deixa os teus lábios, nunca mais autoriza os teus lábios a proferir essas palavras. Porque você, além de ser filho do Deus vivo, você é o xerox dele, você é a cópia dele. Isso já bastaria você pular e saltitar aqui e glorificar, mas você já sabia disso. Basta nós vivermos agora, querido, como tal, vivermos isso como tal, como filhos de Deus, como amigos do Senhor, e não como qualquer um, não, querido. Nós somos a criatura dele, a perfeita criatura que ele fez igual a ele. Amém. Outro ponto, quem quer ler João 14 verso 6? João 14, 6. A salvação só tem uma, querido. A salvação só tem uma, que é com Jesus, amados. Não tem outra saída, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Nós temos aqui no Brasil a fama de dizer: o brasileiro tem jeitinho para tudo. Para a salvação não tem, querido. Não tem, é só Jesus. Olha o que diz João. Todo mundo conhece esse versículo, poderia ser falado de cor e salteado, mas vamos repetir porque a gente esquece. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu Deus, é Jesus, amados, é Jesus. Não perde tempo com outra coisa, não perde tempo fazendo do teu jeito, que a salvação não vai ter outro jeito, não, é só com Jesus. E às vezes a gente fica dando volta em volta do rabo, correndo atrás do rabo, e para lá e para cá. E é Jesus. Eu perdi tanto tempo da minha vida por aí, tanto tempo, não me converti, era cedo, né? Pena que minha esposa não está aqui, mas ela está assistindo. Me levava em tanta coisa por aí, nós olhava isso e presenciava aquilo. E daí até que um dia ela me convidou para ir na igreja dos crentes. Eu disse: agora ela se puxou, né? Eu disse: crente? Eu era católico, mas me levava em tudo, né? Não, amor, vamos lá em tal lugar, lá tal lugar é bom. Eu disse: meu Deus do céu, cada coisa que você nem imagina, querido. Mas uma hora a gente conversa numa roda menor. Aí quando ela disse: agora achei um lugar bom para ir, eu disse: aonde? Numa igreja de crente lá no Beco do Copê, pastor Abrelino Paulo. Eu disse: meu Deus, Abrelino é nome de aqueles canela de fogo, né? Nem sabia o que era isso na época. Eu disse: não, agora tu te puxou, crente? Eu disse: eu não vou virar crente, pode esquecer isso. Nós dançávamos no CTG na época e tudo. Eu disse: não vai tu. Aí comecei, queridos, ela começou aí, comecei a ver uma mudança de vida nela. E eu disse: opa, aí tem coisa diferente, aí tem algo diferente. Mas eu disse: não, mas eu virar crente, o que é isso? Eu, quando era guria, eu e meu primo, nós jogava pedra nos telhados das igrejas de crente lá. Já pedi perdão para Deus por isso, viu? Aí eu disse: não, virar crente não, tudo menos isso. Aí comecei a levar ela, às vezes, vou levar hoje, tá meio esquisito o tempo. Largava ela na frente da igreja. Eu escutava umas músicas bonitas lá, né? Eu escutava um louvor. Eu disse: mas que coisa legal. Daí às vezes eu largava ela e ficava escutando na frente, mas não dizia nada para ela, né? Daí às vezes eu ia mais cedo buscar ela para escutar o louvor. Através do louvor começou a me pegar. Deus começou a falar comigo. Aí comecei a gostar de uns louvor. E hoje, glória a Deus, nunca mais nos desviamos, querido. Passamos tribulações, passamos lutas de tudo que é tipo que vocês imaginam.
lutas mesmo, né? Familiar, desprezo no começo, amigos. Nós dançávamos no grupo de CTG. Daí quando a gente foi se desligar do grupo, que a gente viu que não dava para nada contra esses dias. Tive no CTG com um amigo meu, prestigiando uma música que ele criou para a filha dele falecida. Acho que eu já citei aqui. Mas vi que não dava para compartilhar e conviver com as duas coisas junto, né? Aí foi uma decisão nossa que tomamos. Aí disseram para nós, vocês vão virar, a vida de vocês vai virar uma rotina. Bem pelo contrário, se não fosse Jesus hoje, meu casamento não estaria mais, nós não estaríamos mais juntos, porque vivíamos brigando, cheio de problema, e quando Jesus entrou mudou a situação. Só que, queridos, são atitudes que a gente precisa tomar, decisões que a gente precisa tomar. Não é sempre só que é bom para a minha carne está concordando com isso e aí eu faço. Às vezes a carne grita. Nós vivíamos com a nossa casa na época cheia de gente, cheia de amigos do CTG. E daí quando a gente resolveu largar aquilo ali, olha, foram poucos que a gente ainda teve contato, nos abandonaram. E da nossa casa, às vezes, no final de semana estava vazia, só nós. Queria vir aquela solidão. Só que Jesus estava ali para preencher. E a gente precisa tomar uma posição, tomar decisões, querido, que muitas vezes na carne dói. Só que aí que está o problema da igreja hoje. Aí que está o problema de nós crentes. A gente se converte, vem para Jesus. Daí eu estou andando nessa faixa aqui. Só que aqui está dizendo que é proibido caminhar. Nós temos que respeitar a lei dos homens e a lei de Deus. Então eu não vou mais caminhar nessa faixa, porque agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou diferente, agora eu estou dando exemplo, agora eu sou um servo do Senhor, amigo do Senhor. Eu vou caminhar para onde eu posso caminhar. Aqui eu não posso tocar, aqui eu não posso carregar, aqui eu não posso mexer. E às vezes a gente acha que dá para fazer de qualquer jeito, dá para fazer, eu posso continuar. É muito você e Deus, querido. Vai orar. Eu larguei, por exemplo, estou falando agora da situação do CTG, por opção nossa, porque a gente viu que para nós não ia dar. Mas, ora, cada um tem a sua situação, cada um tem o seu CTG, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu vício, cada um tem o seu costume. Mas tudo aquilo, querido, presta atenção, tudo aquilo que tira o tempo de Deus na tua vida, isso muitas vezes é uma idolatria. E a gente coloca às vezes a idolatria em cima de um catolicismo. Os católicos são tudo idólatra. E nós? E nós? E nós com o nosso CTG? E nós com os nossos costumes? Não, isso aqui eu concilio assim, vou levando assim. E aí a gente às vezes passa dificuldades, passa lutas, a vitória não chega. Mas por que não chega? Tu te entregou de verdade para Cristo? Eu não estou dizendo, querido, que a tua vida tem que ser casa, trabalho e igreja, casa, trabalho e igreja. Nem é isso que Deus quer para ti. Se não tivesse isso aqui, daí nós estávamos mortos, nós íamos para o inferno. Não. Nosso tempo em secreto com Deus na nossa casa é tão importante quanto esse momento. Esse momento a gente vem para cultuar com Deus, para ouvir o que Deus preparou na semana, para entregar para nós. Então, queridos, é mentalidade que nós precisamos entender. O que é quando eu tomo a decisão de andar com Cristo? E eu estou te dando alguns pontos aqui que a Bíblia deixa claro a importância do nosso dia a dia. Amém? Outro ponto, querido, uma coisa que a gente acha aqui, Mateus capítulo 17, quem gostaria de ler? Mateus 17, 19 e 20 só. Ninguém vai ler? Vou ter que ler, gente, eu estou com minha voz quase. Vamos repetir, né? Igreja, vamos lá. Mateus capítulo 17, 19 e 20. Fala de que nada é impossível para Deus. Por que a gente coloca limite nas coisas? Por que a gente coloca barreiras e acha que muitas vezes não pode acontecer? Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo?
E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui, para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Amados, os discípulos não conseguiam curar, não conseguiam libertar, não conseguiam fazer. Por quê? Tinha barreira, tinha limite. A fé pequena. Ou nem pequena não era, não tinha. Porque Jesus disse: se for menor que um grão de mostarda, tu der ordem para um monte, ele se transporta de lugar. Para ver o tamanho da fé que eles tinham, que era menor que um grão de mostarda, ou que não tinham então. E o que acontece, queridos? Eles não estavam agradando a Deus, porque se sem fé é impossível agradar a Deus, tu não está conseguindo libertar, orar, abençoar alguém, porque tu está sem a fé, tu não está agradando a Deus, tem algo errado. E a gente costuma colocar limites, queridos, e para Deus, grava isso, não existe limites, não há barreira, não há fronteiras, não há muralhas, não há grilhões, não tem nada que Ele não possa romper, quebrar, para você ser livre, para você ser liberto, para você ser curado. Toma posse disso, amado, creia nisso. Você serve um Deus sem limites, sem barreiras. E qual é a dificuldade de nós crermos nisso? As nossas atitudes muitas vezes mostram isso. As nossas atitudes mostram. Qualquer vento que sopra contra a nossa vida, a gente já se joga. Meu Deus, agora foi o boi com a corda, agora não tem mais volta. A gente profetiza palavras contrárias na nossa vida. Nós mesmos nos amaldiçoamos às vezes. Nós mesmos nos jogamos para baixo. Nós muitas vezes nos humilhamos, mas não nos humilhamos na presença de Deus, onde a gente precisa se humilhar. A gente se humilha com palavras, com atitudes, com ações. Querido, você é vencedor. Não tem nada que o Deus que você serve não possa fazer. Creia nisso. Ah, pastor, você não sabe o tamanho da luta que eu estou passando. De repente eu não sei, mas confesse, eu não vou poder fazer nada, mas Deus pode. O Deus que está na minha vida, eu creio que faz. Basta você crer no Deus que está na tua vida, porque o Deus que está na minha vida, eu tenho a certeza que pode te tirar desse buraco, pode te tirar desse problema, pode te mudar a história da tua vida. Basta você crer nisso. Você crê? Aplauda e glorifica o nome dele então, em nome de Jesus. Filipenses 4:6. Filipenses 4, verso 6. Quem gostaria de ler? A oração é nossa comunicação com Deus. A oração é a nossa comunicação com Deus. Como nós vamos falar com Deus? Como nós vamos nos relacionar com Deus? Como nós vamos ter intimidade com Deus se nós não oramos? Se nós não conversamos com o nosso Pai? Eu trabalho com vendas, querido. Se eu não me relaciono com o meu cliente, eu não vendo. Se eu não falo com o meu cliente, eu não vendo. Como é que eu não vou me relacionar com meu Pai, com meu Deus, aquele
você perdoa. Amém? Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7 vezes. 7. Jesus lhe disse, continua. Respondendo Jesus: Não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu Deus, isso aí quer dizer que tu não vai poder parar de perdoar nunca, querido. Perdoa, toma esse hábito na tua vida. Não interessa, me feriu, me machucou, vai com Deus, amado, te abençoo. É difícil, é difícil. Não pense que para mim também não é fácil. Às vezes a carne quer dizer, não, deixa esse aí para lá. Não precisa tu tomar o fardo, trazer para perto de ti, andar grudado com o fardo de novo do problema. Não é isso, perdão, querido. A gente precisa aprender as coisas. Muitas vezes a gente acha, não, pastor, mas é uma situação de uma pessoa ali que está muito difícil de conviver e me ofende. Só libera o perdão. Diz, amado, segue a tua vida, eu sigo a minha, né? Todo mundo bem, se nós se encontrar ali, oi, aí, beleza. Mas não precisa puxar para andar de braço dado contigo, se é o caso. Se bem, conviva de bem com todos, se bem, se possível, né? Então, amém? Amém, amados? Mas toma esse hábito, não deixa de liberar perdão. Isso tu vai ver que vai mudar a tua vida. E por último, amados, para nós encerrar, a gente fala de um Deus grandioso, de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus forte, um Deus que é amor. Nós temos que lembrar que o Deus que nós servimos é um Deus de amor. 1 João capítulo 4, verso 8, para encerrar, quem lê? 1 João capítulo 4, verso 8. Isso quebra tudo, queridos. Isso quebra tudo. Deus é amor. Toda amargura. O amor lança fora toda dificuldade, toda contenda, todo desentendimento. Mas nós precisamos amar, porque Deus te ama, Deus me ama. Deus levou o seu único filho para a cruz do Calvário, por mim, por você. Deus criou você à imagem e semelhança dele. Deus é amor, Deus é tremendo, Deus é formoso, Deus é maravilhoso. Tudo que tu imaginar de bom num só Deus. E é esse Deus a quem nós servimos. 1 João 4,8, que diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que mais precisa, amados? O que mais precisa? Se você não ama, não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Se você tem uma dificuldade, se teu coração está fechado, nessa noite nós vamos orar. Deus vai quebrantar teu coração, Deus vai abrir teu coração. Basta você dar liberdade para Ele. Te coloque de pé, porque nós servimos a esse Deus de amor, esse Deus de paz, esse Deus grandioso. Aleluia, aleluia. Lembra então, queridos? Obrigado, varão. Achei que tu ia querer pregar aqui comigo. Lembra então, né? Cristo nos dá redenção, remissão dos pecados. Somos abençoados com todo tipo de bênçãos espirituais. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Salvação é só com Jesus. Nada é impossível com fé. A oração é a nossa comunicação com Deus. Deus é amor. Perdoar é fundamental para nós. Queridos, são pontos. Se nós conseguirmos colocarmos no nosso dia a dia, eu tenho a convicção, a certeza que a tua vida vai mudar, que o teu problema vai ser pequeno. Tu vai passar por cima da dificuldade, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te amarra, que te dá desgosto muitas vezes. Muitas vezes tu olha para uma situação que tu teria que resolver, teria que fazer, tu não tem mais força.
mas tu colocando Deus no centro, Deus sendo a direção, Deus sendo o alvo, Jesus sendo teu guia, tudo vai ser diferente. O sol vai brilhar diferente para ti, eu tenho a convicção disso. Fecha teus olhos, vamos orar, vamos adorá-lo mais um pouco, porque essa noite Ele falou, essa noite Deus falou conosco, através da palavra dEle, através de cada palavra, de cada frase, de cada situação, de cada aos nossos corações. E isso era a palavra dele, querido. Isso é a palavra dele querendo o melhor para ti. A palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas como é que a gente vai comer o melhor dessa terra se a gente não saber o lugar de comer? Como é que a gente vai andar nos lugares bons dessa terra se a gente não sabe o lugar de andar? A gente tem o GPS dos GPS, amados. Nós temos o GPS dos GPS, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Ele te guia, Ele me guia para lugares mais altos, para lugares serenos, para estradas boas, asfaltos gostosos de andar. Querido, começa a pedir para Deus te dar a direção de andar de forma certa, te dar a direção, a motivação certa, te dar a direção, a motivação, o entusiasmo que precisa ter, te dar a direção, a motivação, o entusiasmo na companhia dEle. Que coisa mais ruim que tem a gente fazer uma viagem, um carro não muito bom, uma estrada ruim e uma companhia ruim. Isso não é bom. Mas uma viagem num carro confortável, numa estrada boa, com louvor abençoado, um som que vem do céu, o Espírito Santo de companhia, não tem preço. E é nessa viagem que Deus quer te colocar, querido. É nessa viagem que Deus quer te colocar. Começa a imaginar você agora de olhos fechados. Começa a imaginar você numa estrada, com um carro muito bom, uma autoestrada e um som do céu tocando, e a presença de Deus inundando aquele carro. Você não precisa ficar preocupado em desviar de carro nenhum, porque o Espírito Santo está no controle. Daí você começa a sentir o amor de Deus invadindo aquele carro, o amor de Deus invadindo a tua vida, e tu começando a olhar tudo com olhos diferentes, porque o amor dele está transbordando na tua vida. E daí você começa a dar valor para aquela obra de Jesus lá na cruz, e você começa a chorar, você começa a lembrar de coisas que você passou no passado, e não dói mais, porque Jesus pagou o preço. E daí você tem a consciência que é Jesus o teu Salvador. E aí começa a ter a convicção, a certeza que é Ele o teu Salvador. Se te acontecer alguma coisa, se Jesus voltar, você vai com Ele, porque você está cheio do amor dEle, da graça dEle, da unção, do poder do Espírito Santo, e a convicção que a obra da cruz não foi em vão, que você é salvo. E aí você começa a orar, você começa a orar em línguas, você começa a profetizar, você começa a ver algo diferente na tua vida. E o Espírito Santo de Deus tomando a direção daquele carro, o ambiente daquele carro, e tudo vai transformando, e tudo é transformado, tudo é mudado.
as dores vão passando, as amarguras vão caindo, os sentimentos vão sendo liberados, o perdão é liberado, e você começa a sentir que você não é mais o mesmo. Aleluia! E você começa a imaginar a sua semelhança com Deus, porque Ele te fez a sua imagem e semelhança, e você começa a glorificar. Muito obrigado pela perfeição da obra. Aleluia. Quando você conclui a viagem, você sente aquela paz, você sente que você flutuou e você não andou de qualquer jeito, de qualquer forma, ou como você andou uma vida inteira. Porque às vezes, queridos, nós andamos quebrados, moídos, porque a gente não usa as ferramentas, não viaja no carro, na carruagem que Deus entregou para nós. Às vezes nós entramos em batalhas, em lutas, nos machucamos, nos ferimos, porque não usamos as armaduras que Deus nos entregou, não usamos as ferramentas que Deus nos dá. E nessa noite Deus está te entregando ferramentas, armaduras, carruagem, para você andar, para você lutar, para você manusear da forma que precisa ser feita, da forma correta, da forma que Deus realmente quer que você dirija a sua vida. Vamos adorá-lo um pouco e deixa Deus falar contigo mais um minuto. Mesmo sendo assim, pobre pecador, creia, querido, que Deus te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama, amado. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele te ama, querido. Você precisa crer nisso. Não deixa o mundo dizer que Deus não te ama, que você é mais um no meio da multidão. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé,
situações, não interessa como você está, Ele te ama, Ele está sempre de braços abertos. Oh. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. O Deus a qual você saiu da sua casa e veio adorar aqui nessa noite, está sempre de braços abertos para te abençoar, está sempre de braços abertos para te amar, está sempre de braços abertos para te estender a mão, para te dar livramento, para te puxar, para te dizer: é por aqui, filho. Ele está sempre pronto para ti, querido. Basta você reconhecer a grandeza dele, você querer tomar a decisão de andar com ele, de não aceitar proposta nenhuma que muitas vezes o diabo te oferece, porque no nosso dia a dia, nos dias que nós viemos enfrentando hoje, nos dias que nós viemos passando, o diabo vem sutilmente muitas vezes no nosso ouvido com propostas indecentes, e nós aceitamos, porque nós não estamos firmados na rocha, porque nós não estamos firmados na presença dele, porque nós não temos intimidade com ele muitas vezes. Muitas vezes nós não tiramos o tempo para dizer para ele: bom dia, Espírito Santo, e tirar 5 minutos com ele. Mas nas propostas, nos projetos, nas investidas do diabo, nas nossas vidas, nós tiramos mais que 5 minutos. E essas coisas, querido, muitas vezes nos tiram do foco, nos afastam da presença dele. Nós começamos com lutas, com dificuldades, que nós não sabemos porquê. Mas Deus está te revelando isso nessa noite. Deus está te dando esse entendimento. Deus está te revelando, está te trazendo à tona, está trazendo à superfície. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Toma posse dessa palavra nessa noite, querido. Começa a viver o novo de Deus para ti. Começa a viver o novo de Deus. Não é uma nova história, não, porque Deus não errou a história da tua vida. Você que tomou um trajeto errado, você que teve atitudes erradas, você que teve situações que não conseguiu contornar, conseguiu fazer, porque Deus não escreve uma nova história. Deus tem uma história para ti, está escrita. Você que tomou o rumo errado, e nessa noite Deus está botando o trem no trilho de novo. Deus está te mostrando o norte, Deus está te mostrando a direção. Quanto mais nos é dado estudo, quanto mais nos é ensinado, mais nos é cobrado, querido. E nessa noite Deus está te ensinando, Deus está te dando, está te mostrando. Só que a cobrança vem depois. Mas você vai ter o estudo, você vai ter o ensino, você vai ter a direção, você vai saber se defender, você vai ter argumento, você vai ter bala na agulha para dizer para o diabo: sai de reto, Satanás, sai de perto de mim. Você vai ter autoridade. Querido, te posiciona, crente de verdade, como um servo de Deus, como um amigo do Senhor. E começa a dizer: oh, eu sou amigo do Senhor, eu sou amigo do Senhor. Começa a viver de forma diferente. Você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua família, no teu serviço, no teu trabalho, no teu estudo, no teu ambiente onde você convive, onde você passa, na rua. Você vai começar a ver uma atmosfera diferente se formando ao seu redor. Creia, toma posse que Deus tem algo grande para você. Amém?
Que a graça de Deus o Pai, o amor de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo faça parte da sua vida, em nome de Jesus. Uma boa semana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?